O que acontece quando o homem mais rico de Roma tenta conquistar um dos mais poderosos impérios do Oriente? Nenhum homem em Roma era mais rico ou mais influente do que Marco Licínio Crasso, e apesar da sua vitória impressionante sobre os escravos liderados por Espartacus, Marco Crasso permaneceu insatisfeito. Ele estava com ciúmes das muitas vitórias de seus rivais, que na época era Júlio César e Pompeu, e Crasso desejava algo ainda maior. Além de ser o mais rico, ele também almejava ser o maior general de Roma. Designado para administrar as províncias romanas da Síria, Crasso era excessivamente ambicioso e sofreria uma das derrotas mais humilhantes da história romana, perto da cidade de Carras, na atual Turquia. Quando Crasso decidiu invadir o Império Parta, ele tinha 62 anos e era mais velho do que Júlio César e Pompeu, mas a idade não apagou seu ambicioso desejo de querer ser o maior de Roma. A ganância de Crasso é frequentemente considerada pelas fontes antigas, e principalmente pelo seu biógrafo Plutarco, como sua principal falha de caráter e seu motivo para ir à guerra. E acredita-se que o propósito de Crasso nessa guerra era enriquecer o tesouro público e ganhar muita fama, uma vez que ele já era um homem rico. Plutarco menciona algo interessante quando diz que César escreveu uma carta da Gália para Marco Crasso, onde endossou o plano de invadir o Império Parta, e ele considerava a campanha militar de Crasso como complementar, e não apenas como rival à sua. Podemos crer que isso é verdade porque antes de César morrer, ele tinha planos para terminar o que Crasso havia começado. Outro fator na decisão de Crasso para invadir o Império Parta foi a expectativa de ser uma campanha fácil. As legiões romanas até então tinham esmagado facilmente os exércitos numericamente superiores de outras potências orientais, e Crasso esperava que a Pártia fosse igualmente um alvo fácil, mas alguns romanos de renome se opuseram a essa guerra. O próprio Cícero chamava isso de guerra nulla causa, ou guerra sem justificativa, alegando que a Pártia tinha um tratado com Roma, e um tribuno chamado de Ateius Capito se opôs vigorosamente e até mesmo fez um ritual público de execração enquanto Crasso se preparava para partir. Esse ritual não era nada mais do que um desejo de maldição, e apesar dos protestos e presságios terríveis, Marco Crasso deixou Roma em 14 de novembro de 55 a.C., e Públio Crasso, seu filho, juntou-se a ele na Síria durante o inverno, trazendo consigo 1000 soldados de cavalaria gálica, que permaneceram leais ao jovem líder até sua morte. Durante os preparativos da invasão, Crasso imediatamente começou a usar sua imensa riqueza para formar um exército, e de acordo com Plutarco, ele reuniu uma força de 7 legiões, contando com cerca de 28 a 35 mil soldados de infantaria pesada, 4 mil soldados de infantaria leve e 4 mil soldados de cavalaria. Crasso estava nos assentamentos helênicos na Síria quando o rei Atavarde II da Armênia o aconselhou a seguir a rota através da Armênia, para evitar o deserto, e até mesmo ofereceu mais de 10 mil cavaleiros e 30 mil soldados de infantaria. Porém, Crasso recusou a oferta e decidiu seguir a rota mais curta e mais direta, que era através do deserto. Ainda no verão de 54 a.C., Crasso atravessou o rio Eufrates e entrou nos territórios do Império Parta. O rei Parta, por sua vez, enviou embaixadores para dizer que os deixariam voltar em paz se desistisse, mas obstinado, Crasso recusou e disse que iria conquistá-los. Os embaixadores, por sua vez, riram e disse que isso jamais aconteceria. Pela paisagem árida e sob o calor escaldante, as legiões foram conduzidas deserto adentro, e Crasso sabia que logo adiante encontraria o exército inimigo. A Pártia era muito diferente de Roma, e a força do seu império baseava-se inteiramente no cavaleiro, onde eles tinham a grande vantagem de saberem lutar no deserto. Os cavaleiros partas eram excelentes arqueiros que atiravam montados e eram muito famosos por isso. Eles não somente conseguiam atirar enquanto estavam indo em direção ao inimigo, mas também quando estavam recuando, e esse tiro ficou conhecido como o famoso tiro parta. Seu exército não procurava um confronto direto contra as legiões, pois fazer isso era fazer o jogo que Marco Crasso queria. E esses cavaleiros partas que empunhavam o arco eram amparados por outros cavaleiros blindados com longas lanças, e essa unidade montada se chamava Cavalaria Catafractária. E por serem uma unidade de cavalaria pesada, eles eram extremamente perigosos. O exército parta era conduzido pelo general Surena, que tinha à sua disposição 10 mil cavaleiros e centenas de camelos carregados com flechas extras. Enquanto isso, as legiões de Crasso estavam cansadas, com sede e quase sem suprimentos, andando sob o sol escaldante do deserto. Porém, Crasso ainda estava confiante que teria um confronto com uma guarda avançada logo adiante. Perto da cidade de Carras,
Marco Crasso soube que um exército inimigo estava perto. Ele ficou surpreso pela notícia e organizou a tropa em formação de defesa. Ele mandou fazer um grande quadrado para que pudessem se defender de um possível ataque que viesse de qualquer direção. Ele estava arriscando tudo para ser um herói de batalha e conseguir as riquezas do leste. Porém, seus olhos gananciosos o cegou para a realidade e ele acabou subestimando a inteligência do inimigo. Quando os partas finalmente apareceram, cerca de 1000 dos cavaleiros blindados foram enviados contra o quadrado romano. Mas os romanos eram muito bem treinados contra esse tipo de investida. Surena viu que esse tipo de ataque seria inútil contra a defesa romana e mandou os cavaleiros recuarem. A infantaria ligeira romana tentou atacar, porém foram detidos pelos habilidosos cavaleiros partas e suas flechas. Logo em seguida, milhares dos mesmos cavaleiros arqueiros cercaram o quadrado romano e começaram a atirar suas centenas de flechas, fazendo com que muitos romanos tombassem. Crasso acreditava que se as legiões resistissem um pouco mais, logo os partas ficariam sem flechas. Mal ele sabia que Surena estava prevenido contra isso, levando os romanos a uma situação desesperadora. Nos últimos 20 anos, Marco Crasso não havia lutado em nenhuma guerra, e ele estava velho e desatualizado. Ele acabou mandando seu filho junto com os 1000 cavaleiros para perseguir os arqueiros, para eles não ficarem cercados. E quando Públio avançou, os partas deram meia volta e recuaram. Crasso e seu filho acharam que tinha posto o inimigo em retirada. No entanto, quando estavam em certa distância, os partas pararam e sua cavalaria catafractária atacou. Públio e seus homens tentaram fugir, mas os partas começaram a atirar suas flechas para desespero dos romanos. Nessa grande investida dos partas, o filho de Crasso foi ferido, e alguns de seus homens o levaram para o alto de uma colina, onde ele se recusou a ser preso com vida, e pediu para seu escudeiro matá-lo. Quando os partas os alcançaram, eliminaram todos e colocaram suas cabeças posteriormente numa lança. Logo em seguida, os partas voltaram carregando a cabeça de Públio. O efeito dessa visão foi desanimador para os romanos. Crasso tentou manter a dignidade, dizendo para lutarem, pois a perda foi dele, e não dos soldados. Porém, os partas nesse momento atacaram de frente e os arqueiros lançaram suas flechas a uma distância segura. As legiões resistiram bravamente, mas sabiam que não venceriam a batalha se continuasse assim. A noite logo chegou, e isso por hora salvou os romanos. Crasso estava arrasado e não conseguia tomar decisões importantes, mas ele e outros comandantes resolveram mudar para uma posição mais segura e se dirigiram a uma pequena cidade chamada de Carras, deixando para trás quase 4.000 feridos. E ao amanhecer, esses feridos foram aniquilados um por um pelos partas, que estavam perseguindo Crasso e seus homens. A cidade que os romanos encontraram para se refugiarem era muito pequena, e eles temiam ficar sitiados, sem água e sem comida se permanecessem nela. E assim que a noite chegou, eles resolveram novamente encontrar outro lugar, mas não foram muito longe, pois os partas os alcançaram com facilidade. Embora estivessem exaustos, os romanos novamente resistiram bravamente. O general Surena viu que se eles recuassem à noite para uma área montanhosa próxima, a cavalaria parta teria dificuldade em persegui-los. Então ele interrompeu o ataque e convidou Crasso para negociar um cessar-fogo, dizendo que o rei parta estava pronto para garantir a segurança dos romanos e permitir que o restante do que sobrou do exército recuassem com segurança para os territórios romanos. De acordo com Plutarco, a proposta de Surena era uma estratégia para atrair Crasso e os comandantes do exército para uma emboscada, deixando o remanescente das legiões sem comando. Crasso, desconfiado das intenções de Surena e temendo uma armadilha, tentou atrasar a proposta, mas os seus homens desesperados ameaçaram um motim, forçando-o a concordar e se encontrar com Surena. E quando Crasso e seus comandantes superiores estavam de frente com Surena e seus guerreiros, não se sabe ao certo o que houve durante as negociações, mas uma luta eclodiu entre os dois lados, onde os comandantes de Crasso foram mortos e o próprio Crasso foi capturado. Após isso, os remanescentes do exército romano ficaram sem comando. Alguns dos soldados que permaneceram na colina se renderam ao inimigo depois de terem certeza que não seriam feridos. Já Marco Crasso teve um fim terrível, e como punição pela sua ganância, os partas derramaram ouro derretido em sua boca, como uma forma de zombaria e humilhação. A Batalha de Carras foi sem dúvida uma das maiores derrotas sofridas pelo exército romano durante a República, e o fato de uma força parta relativamente pequena ter conseguido aniquilar quase completamente um grande exército romano aumentou a intensidade da humilhação. Marco Crasso ignorou todas as estratégias possíveis que poderiam levá-lo à vitória, mas a ganância o cegou para os perigos iminentes do deserto, e por conta disso, seu nome se eternizou como um sinônimo de erro grosseiro.
Crasso era rico e poderia comprar de tudo, mas por ironia do destino, ele encontrou nas areias do deserto a escassez de mantimentos, inimigos que não poderia subornar e a falta de amigos leais. Poucas vezes, o orgulho romano foi tão brutalmente esmagado como na desastrosa Batalha de Carras.